E se a realidade que a gente vive todo dia não for bem a história completa? E se, na verdade, for mais parecida com uma ilusão coletiva? É exatamente essa ideia bem provocadora que a gente vai desvendar hoje, mergulhando de cabeça no livro Ascensione na Matrix, de Dalton Campos Rock. Vamos direto ao ponto para entender essa visão de que o mundo talvez seja muito mais do que aparenta. Bom, vamos começar pelo coração de tudo. Essa frase é a chave para entender a obra inteira. A proposta aqui é que a tal da realidade objetiva, aquela em que a gente tanto confia, na verdade é moldada o tempo todo pela nossa própria percepção, pela nossa consciência. É um conceito bem forte, né? E ele é a base para tudo que a gente vai ver a seguir. Certo, então, como é que funcionaria essa tal ilusão? O autor pega emprestado um termo famoso da ficção, Matrix, e outro da filosofia oriental, Maya, para dar um nome para essa realidade que a gente percebe. Bora ver o que ele quer dizer com isso. Mas olha, esquece a ficção científica por um momento. Para o autor, a Matrix não é um programa de computador, não. É, na verdade, um universo mental que todos nós compartilhamos. Um universo construído com base em paradigmas, sabe? Aquelas crenças coletivas que a gente usa para viver em sociedade. E é aí que vem o ponto mais crítico do livro. Essas mesmas crenças seriam usadas por estruturas de poder para manter todo mundo sob controle. E quais seriam essas estruturas de poder? Bom, basicamente as que sustentam o nosso mundo. A família, a política, a economia. Cada uma delas, segundo o autor, cria e reforça as regras dessa realidade compartilhada. Elas formam a base do sistema, definindo o que é normal e o que é possível dentro dessa construção toda. Vamos aprofundar um pouco mais para entender como isso se constrói, focando agora na ideia de paradigmas. Pensa assim, se a Matrix é o jogo, os paradigmas são as regras. São eles que governam a nossa percepção sobre o que é real ou não. Aqui, o autor faz uma distinção bem interessante entre duas mentalidades. De um lado, tem o que ele chama de pessoas terra plana, aquelas que se agarram às suas crenças sem questionar nada. Do outro, as pessoas que buscam ascensionar, que estão sempre tentando entender e questionar a realidade porque sabem que a percepção é limitada. O ponto principal aqui é essa disposição para duvidar daquilo que se acredita saber. Isso tem tudo a ver com um fenômeno psicológico que o livro traz à tona. O efeito Dunning-Kruger. É o famoso paradoxo da ignorância. Basicamente, pessoas com menos conhecimento tendem a achar que sabem muito, enquanto os verdadeiros especialistas geralmente reconhecem o tanto de coisa que eles ainda não sabem. Isso ajuda a gente a entender por que é tão difícil para muita gente questionar os paradigmas em que vive. O livro nos coloca numa espécie de linha do tempo da evolução do pensamento. A gente veio de um paradigma que viu o universo como uma máquina, um relógio todo previsível. Aí veio a física quântica e mostrou uma coisa bem mais estranha, que o simples fato de observar algo muda esse algo. E o autor aposta que o próximo passo é ainda mais radical. Um paradigma onde a consciência não só observa, mas na verdade cria o universo. Agora, o que é muito interessante é como a própria ciência, de acordo com o autor, está começando a mostrar as rachaduras nesse paradigma antigo. Para pensar um pouco. Os nossos olhos só conseguem enxergar uma fatia minúscula do espectro eletromagnético. A maior parte da realidade que está ao nosso redor é literalmente invisível para nós. O livro usa esse exemplo para mostrar como a nossa percepção sensorial já é limitada por natureza e que a gente constrói nossa ideia de mundo com dados incompletos. Mas não é só sobre as limitações da nossa percepção. O autor faz uma crítica bem contundente. Ele argumenta que a ciência convencional muitas vezes não é tão livre assim. Ela seria financiada e influenciada por aquelas mesmas estruturas de poder da Matrix, cada uma defendendo seus próprios interesses e mercados. A física quântica, então, traz uma pergunta que é fundamental e que o livro explora bastante. Se o ato de observar muda o resultado de um experimento, como é que o mundo pode ser puramente objetivo e separado da gente? A interpretação apresentada é que a consciência não é uma espectadora passiva, mas sim uma participante ativa na própria criação da realidade. O autor também vai além da física e aponta para fenômenos como a precognição e a clarividência. Para ele, se essas habilidades forem reais, elas seriam uma falha gigantesca no paradigma materialista, sugerindo que a consciência pode operar fora das regras de tempo e espaço que a gente conhece. Ok, então o cenário está montado. Temos a Matrix e suas regras. Mas e a saída? Como se escapa disso? É aí que o livro nos apresenta o que ele chama de o caminho da ascensão. E é muito importante deixar claro, não existe fórmula mágica, não tem atalho. A ascensão é descrita como um processo gradual.
É um despertar contínuo, uma ressignificação da consciência, onde a pessoa começa a perceber e a navegar pelas ilusões da Matrix com muito mais clareza. Então, como é que se percorre esse caminho? O autor oferece um tipo de kit de ferramentas. A base de tudo seria a força de vontade para estudar e a humildade para aprender. A partir daí se desenvolve a prática do oniquestionamento, que é basicamente o hábito de questionar absolutamente tudo. E tudo isso junto leva ao desenvolvimento de uma habilidade-chave. E essa habilidade-chave é o tal do discernimento transmatricial. Pensa nisso como uma mentalidade, uma lente nova que permite enxergar os mecanismos da Matrix por trás das cortinas. Com esse discernimento, a pessoa conseguiria navegar pelas ilusões e, segundo o autor, alcançar planos de consciência mais elevados, seja no campo intelectual, emocional ou espiritual. No fim das contas, a jornada toda proposta no livro é sobre uma mudança total de perspectiva. É deixar de ver a realidade como se fosse uma rocha sólida, uma verdade fixa, e passar a vê-la como argila, sabe? Algo maleável, que a nossa própria consciência ajuda a moldar a cada instante. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a realidade é, de fato, percepção, o que é que anda moldando a sua? As estruturas de poder, os paradigmas que todo mundo aceita sem pensar, ou uma busca consciente por um entendimento muito mais amplo? A resposta, de acordo com o livro, está em cada um de nós.